interessante. Quando alguém pergunta assim, o que eu vou estudar em terapia do esquema? Eu falo, cara, estuda temperamento. Cara, vamos lá pensar em temperamento. E esse é o grande nó, né? Eu venho falando, é o grande nó da ciência. E a gente deu um salto quântico quando a gente para de falar de temperamento fleumático, né? Como eu colérico, não sei o quê, porque a gente estava usando o Galeno, né? A gente estava se remetendo, inclusive, a questões de 400 anos antes de Cristo. A gente estava usando a mesma perspectiva. Então, como a década de 90, de 1990, foi importante para o avanço da compreensão do sujeito, para o avanço da psicologia, quando a gente pode pensar temperamento de uma forma mais científica, mais contundente, não é? E o Jung está, nesse momento, pensando na personalidade, né? E apesar de não querer, de não ter sido a intenção dele tratar o assunto personalidade, foi inevitável, porque quando ele cria a teoria para falar, para dar conta de transtornos de personalidade, a primeira coisa que ele tem que fazer é definir personalidade. Vocês concordam com isso? Porque se eu vou falar de um transtorno, né, ligado à personalidade, à construção do sujeito, eu tenho que definir isso. Mas, olha aqui, vocês já estudaram, porque eu, lá em 93, já estudava teorias da personalidade. São diversas teorias da personalidade. Né? A gente tem as teorias psicodinâmicas, por exemplo, trazidas pela psicanálise. E o que é a personalidade? Aquele conflito entre id, ego e superego. Não é isso? O Freud não traz, e tanto fala das personalidades como estrutura. Por isso que ele diz, e das patologias como estruturais. Então, ele diz, não tem jeito, o sujeito é neurótico, psicótico ou perverso. E ele fica ali naquele esforço, né, de tentar definir personalidade, e de definir, não de tentar, mas de definir, mas é só uma perspectiva. E aí vem o Jung, depois do Freud, falar, existe dentro dessa estrutura da personalidade, além do inconsciente, desse inconsciente freudiano, existe o inconsciente coletivo, e ele inclui isso quando ele fala da teoria da personalidade para ele também. E aí existem as concepções humanistas, e eu trouxe uma curiosidade para vocês, né, de como a personalidade já foi pensada numa dessas concepções mais antigas, e que algumas pessoas ainda utilizam, que ligava a forma física à personalidade também. Assim como Galeno lá utilizava os humores para definir o temperamento, já se pensou a personalidade ligada à forma física. Pensem nisso. Pensem sobre isso. Então, e desde filósofos antigos já pensavam nisso, e a psicologia trouxe, e alguns pensadores ainda se arriscam a falar sobre isso, né? Então diziam que um tipo mais longilíneo, né, com corpo mais delgado, ombro estreito, peito aplanado, rosto alargado, sabe? Teria uma maior tendência para a esquizofrenia. Olha isso. E um temperamento mais sensível. Só que a gente vê um monte de gente assim, que não tem esquizofrenia, um monte de esquizofrênicos que não corresponde a essa realidade, né? Então, se a gente parte de um estudo indutivo, a gente já percebe que isso é uma doideira, né? Ou tipo atlético, ou muscular, um sistema ósseo mais desenvolvido e tal, que teria tendência para a epilepsia. Olha só, uma concepção muito, como é que eu diria? Eu não sei. E eu não sei o que eu diria sobre isso. Aí é a palavra reducionista, né? Ou um tipo com o rosto arredondado, o abdômen saliente, ou seja, rosto redondo e barrigudo, tendência a ser bipolar. Olha isso. E não é a realidade, não é o que a gente vive, né? A gente vê tanta gente
forte, e bipolar. Então, essa também era uma concepção antiga, além de todas as outras que eu falei, né? Aí tem Skinner, mas eu quero focar aqui no que a terapia do esquema entende como personalidade, porque é isso que interessa. Porque se a gente for falar das concepções antigas, a gente vai ficar aqui numa secação de gelo que não vai interessar para a nossa prática clínica, para o nosso estudo clínico, não é isso? Então, a gente vai focar no que a terapia do esquema entende como personalidade. A gente vem falando de temperamento, que é um dos componentes do que a gente pode chamar de personalidade. Eu vou começar, então, a falar sobre como o DSM-5, que é uma das nossas ferramentas de diagnóstico, define personalidade, tá bem? Eu vou começar com a definição do DSM-5. Para lá, nessa nossa Bíblia, né? Nesse nosso caderno, nessa nossa manual, se define personalidade da seguinte forma: são padrões duradouros de perceber, ou seja, olhar o mundo, se relacionar com o mundo e pensar, tá? Dentro de um ambiente, tá bem? Então é isso. É uma maneira que você percebe, se relaciona e se envolve com o ambiente. Os traços de personalidade são aspectos proeminentes, ou seja, que se manifestam fortemente, né, que são exibidos de forma consistente ao longo do tempo em várias situações. Então, a personalidade, isso em terapia do esquema, Adriana, é fundamental no mundo. E essa forma marcante, ela está presente no trabalho, em casa, na academia, né? No ambiente acadêmico. Quando eu falo academia, no ambiente acadêmico, tá bem? Esses traços de personalidade influenciam o funcionamento individual do indivíduo com ele mesmo e interpessoal do indivíduo com o outro. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai entender personalidade, tá bem? Dependendo da gravidade, os prejuízos no funcionamento, se houver algum prejuízo nesse funcionamento e na expressão dessa personalidade, isso pode caracterizar um transtorno ou não. Tá? Aí, sempre que eu defino transtorno, né, eu falo de uma maneira brincalhona e tal, mas é fato. O que é o transtorno de personalidade? É quando o que o indivíduo é, ou quando o que ele desenvolveu como ser, o atrapalha ou atrapalha quem está em torno dele. E isso se caracteriza um transtorno de personalidade. O cara é muito afetivo, ele é um cara que ele é lábil e tal. Bom, mas essa labilidade, essa mudança afetiva, ela atrapalha a sua existência, a existência do próximo, ou é ok? Porque alguém pode ser assim, eu mudo de opinião muito rapidamente, eu gosto, não gosto e tal, mas até que ponto isso atrapalha a sua existência? Porque se atrapalha a sua existência ou atrapalha a existência do seu próximo, isso se caracteriza um transtorno de personalidade. E aí, o que a terapia do esquema ela faz, né? O que ela faz? Ela aprofunda essa compreensão. Aliás, ela aprofunda a compreensão sobre personalidade em relação a todas as linhas que já pesquisaram personalidade. Até em relação às terapias cognitivas, tá bem? Então, por quê? Porque ele vai falar como a hereditariedade interfere nisso. Como as questões mentais interferem nessa personalidade. Ou seja, como o temperamento, que é o que a gente vem estudando, interfere nessa formação
da personalidade. Aí, Milena, uma questão que você me fez, né? Quando eu falei assim, nem sempre o temperamento ele é expressado na persona do sujeito. Às vezes, o temperamento ele está lá fazendo barulho, ó, mas o sujeito, na apresentação dessa persona, né, nessa apresentação ao mundo, ele parece bom, por exemplo, para não perder a linha de raciocínio. Eu falei para vocês que temperamento e personalidade são coisas diferentes, mas o temperamento compõe a personalidade. Tá legal? Ele é a base dessa formação de personalidade. Tá legal? Então, é o temperamento junto com um ambiente que vai permitir o sujeito desenvolver a sua personalidade. Questões mentais, questões cerebrais, eu diria, né? Assim, dessa construção, né? dessa dinâmica entre sistema límbico e sistema cognitivo. Aliás, a gente pode falar disso, inclusive, da formação de trauma, né? Como é que o trauma se forma, como é que os esquemas se formam, é uma proposta. Aliás, eu acho que a gente devia falar de domínio. Não sei, vocês que vão escolher. Mas é isso, né? Como é que o trauma se forma? Por que que uma criança que sofre um abuso desenvolve esquema de abuso e outra criança que sofre o mesmo abuso não desenvolve esse esquema, né? Não fica ali em um esquema desadaptativo? Por que que duas pessoas passando pelo mesmo trauma ou por mesmas situações traumáticas, elas se comportam de forma diferente? Tem a ver com uma dinâmica entre o cérebro emocional e o cérebro cognitivo, como diria o Leduc, que é o fundamento da formação traumática, da formação de esquema, é o neurocientista que o Jung usa para falar sobre a origem biológica das questões, dos esquemas, né? Então, eu estou sendo clara? Eu estou sendo clara até agora? Fico, e eu tenho, assim, porque o que eu tenho desejo? A cada hora que eu falo sobre um assunto como esse, eu tenho vontade de aprofundar, aprofundar, aprofundar. E eu tenho pressa, né? Porque a gente tem um tempo aqui. Mas eu quero também, o que eu senti na primeira aula? Que eu atropelei muito, eu fui falando muita coisa, e aí não fica bem sedimentado, a gente não tem esse tempo, né? A gente não tem, isso não é um curso que eu tenho que dar, não, a gente vai de acordo com o grupo. Então, fiquem à vontade para perguntar, até porque o que eu não souber eu vou pesquisar, e eu adoro ser incitada, né? Adoro ser provocada, eu adoro. Então, e a gente também, aqui é um grupo, todo mundo vai sair pesquisando, procurando saber mais coisas, né? Então, a terapia do esquema traz como novidade essa formulação do que compõe, do que pode originar, do que pode, esse valor heurístico, né, que a gente chama, da causa, o que pode originar determinados tipos de personalidade e os processos mentais que mantêm uma homeostase entre o que o sujeito é e o que ele vê no ambiente, entre o que ele é e a maneira que ele age no ambiente. Então, a terapia do esquema ela vai dar conta disso. E de que forma, né? O que ela critica nos modelos anteriores, né? Principalmente nas terapias cognitivas tradicionais? A falta de atenção às experiências infantis e adolescentes do paciente. A terapia do esquema traz, portanto, a importância da vivência dessas crianças, que vêm com temperamento X, Y ou Z, dentro de um ambiente da casa, da escola. Então, gente, isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo. Né? A gente poder pensar dessa forma preventiva. Por isso que eu falo, sempre que a gente fala em terapia, ou que eu me refiro à terapia do esquema para crianças e adolescentes, eu penso em prevenção. E outra crítica
que a terapia do esquema faz às outras abordagens é que essas outras abordagens não consideram um efeito que a terapia do esquema considera indispensável, que é a ativação emocional na relação terapêutica, ou seja, a reparação parental que a gente faz com o nosso paciente. O potencializando, dando contorno para quem ele é, acolhendo. Entende? Então, essa relação estreita que a terapia do esquema propõe, né? Essa relação simétrica, essa relação bacana que a terapia do esquema propõe com o nosso paciente, é um diferencial entre o modo de olhar o que é personalidade. Tá bem? E a esperança, né? Isso traz esperança de mudança, né, terapêutica. Vocês concordam? Isso traz muita esperança. Vocês concordam comigo? E muito mais conforto. Muito mais conforto quando a gente pode ser mais livre na nossa atuação. Com toda a responsabilidade ética, por óbvio, né? Por óbvio. Mas a gente fica muito mais livre. A gente pode, com a nossa personalidade, atuar clinicamente. A gente não precisa deixar quem a gente é do lado de fora e nem funcionar como aplicador de teste. A gente usa a nossa afetividade, a nossa personalidade na atuação clínica. Isso, para mim, é apaixonante. É apaixonante. É verdadeiro, né? É verdadeiro. Quer dizer, mas aí quando eu falo isso, a gente pode usar a nossa personalidade, ou seja, quem a gente é, mas com toda a leitura técnica necessária. Então, entender o que é a neurociência, entender o que são os esquemas, como é que são os domínios esquemáticos, porque ele diz o seguinte, eu vou falar de domínio daqui a pouco, porque senão vocês vão querer que eu fale de domínio aqui. Ai, Adriana, eu vou falar de domínio, que é muito interessante. Não, eu vou falar logo, porque, na verdade, a personalidade... Eu fico numa linha de raciocínio, né? Eu falo, eu vou ser didática. Aí vem a história na minha cabeça linearmente, eu quero que vocês acompanhem comigo a minha linha de raciocínio. O que é domínio? Né? O que é domínio? Quando a gente fala de esquemas, né? A gente pensa lá, olha, o domínio são aqueles conjuntinhos dos esquemas. Dentro de determinado domínio, existem alguns esquemas, não é isso? Didaticamente falando. E quando o Jung vai falar de domínio, ele se refere a uma tarefa evolutiva que falhou. Só que eu não vou entrar nessa história agora. Houve uma falha ali numa tarefa evolutiva, talvez de autonomia, talvez de vínculo seguro, talvez de, enfim, limites necessários. E aí o sujeito, com o seu temperamento, reage com o ambiente e falha. E há uma falha ali naquela tarefa evolutiva. Ele não dá conta de evoluir. E ele fica criança ali, ó. Aí eu sempre falo, né? O cara para de crescer ali. O cara para de crescer quando ele não cumpre aquela tarefa evolutiva com a sua parentalidade lá. Então, em terapia do esquema, a estruturação dessa personalidade é vista como um processo natural, né? É natural que alguém forme uma personalidade e tem base nessa herança genética que define o temperamento. Por isso, as tendências comportamentais, olha só, afetivas, cognitivas e motivacionais sofrem essa influência do ambiente, entende? E aí a pessoa vai se formando, vai ganhando contorno. Pode ser mal contornado? Pode. Tem gente que vem só pontilhado, gente.
Só vem os pontos soltos assim para a gente. Sabe aquele pontinho que vem, não vem? Não tem um exercício de criança que é assim? Tem gente que só vem pontilhado, não vem nem contornado. Aí a gente, na terapia, vai lá, ligue os pontos, vamos ligar os pontos, porque eu costumo dizer que o sujeito vem esburacado por conta de um esburacamento parental. Ele veio esburacado porque uma parentalidade também esburacada o esburacou. Então porra, lá vem o buraco, atirando para todos os lados, né? Olha, Irlânia, olha eu cantando. Irlânia, eu saio cantando por aí, não quero nem saber, Irlânia, se meu tom está certo, se não está, não é? Porque é um esburacado esburacando o outro. E é muita infelicidade. Por exemplo, o menino que nasce com temperamento curioso, né? E nem é das dimensões temperamentais, que a gente nem falou de todas, né? Mas vamos dizer que a curiosidade seja uma característica inata. Na verdade, toda criança nasce curiosa, ela nasce exploradora, é uma cientista em potencial, né? Porque ela quer botar tudo na boca, ela quer ver o som, ela quer sentir o gosto, passar a mão e sentir a textura. Então, nasce um cientista. Só que a mãe... Aí o garoto pergunta, por que a caixa é dessa cor, ocre? Por que a caixa é ocre? Sei lá, cor de abóbora. Se uma criança falaria isso, sei lá. E aí a mãe fala, cala a boca, menino. Por que o céu é azul? Aliás, tem uma música do Nando Reis que é maravilhosa, né, Irlânia? Que parece que é o menino dele perguntando, fazendo as perguntas, incansavelmente perguntando. E se tem alguém truculento e diz, cala a boca, deixa de ser idiota, pô, você não sabe. A criança vai embotando essa curiosidade e vai se tornando tímido, né? Pode se tornar tímido, não pode? Olha isso, uma personalidade, dependendo do temperamento, tá, gente? Olha, dependendo do temperamento dessa criança, ela pode se tornar tímida. Vocês sabiam que o Einstein ele não falava até os 5 anos de idade? Eu não sei por quê, que parentalidade ele tinha. Aliás, ele tinha um pai terrível. Eu lembrei agora da biografia. Vocês conhecem a biografia do Einstein? O Einstein tinha um pai torneiro, trabalhava com coisa, eu acho que era torneiro, era uma coisa assim, né? Que trabalhava com bússolas, ele fazia coisas. E o Einstein, pequenininho, ele ficava ali, ó, na oficina do pai, vendo as coisas. E um dia ele ouviu o pai dizer, alguém perguntou, como é que vai o menino Einstein? É um burro, é um idiota, não fala, ele não fala, ele não consegue entender nada, e tá. Ou seja, ele era considerado um idiota. E depois a vida acadêmica do Einstein não foi mole, não, porque ele ficava com aquele negócio embaixo do braço, tentando provar para as pessoas, e muita gente fazia chacota do Einstein. Depois ele arrumou uma mulher caninana também, né? Ele tinha que tomar conta dos filhos. E a mulher só o detonava. Ele arrumou um emprego no escritório, até ele conseguir provar lá tudo que ele tinha que provar. Então, o Einstein ele tinha um temperamento tímido, né? E a gente tem várias personalidades assim, que avançaram, apesar da vida ser dura, né? De ter uma parentalidade tóxica. Imagina quanta gente tem parentalidade tóxica. Então, pai e mãe tem uma importância crucial na vida do sujeito, né? Aí alguém fala assim, mas a mãe abandonou, mas a avó pegou para criar. A criança vai se sentir abandonada, dependendo do temperamento, ela pode criar um esquema de abandono. Não foi porque houve alguém para ocupar aquele lugar que essa criança não vai desenvolver um esquema de abandono. Entende o que eu estou dizendo? Que diz, mãe ama incondicionalmente. Se a minha não quis me amar, a minha me abandonou. Como é que pode? Então, eu não devo ser suficientemente bom. E aí, ó, a defetividade. Então, nem sempre uma figura vai poder suprir o que a outra representa. Nem sempre a figura vai poder suprir. O pai da menina foi embora, mas a mãe arrumou um marido
E o padrasto foi ótimo, ele fez de tudo. Não adianta. Não adianta, porque dependendo do temperamento desse sujeito, da necessidade, né? Porque o temperamento vai ditar a necessidade de afeto que essa criança vai precisar. Vocês estão compreendendo isso? Que tem essa mágica temperamental? Existe essa questão temperamental que é fundamental? Né? Que são cruciais na formação da personalidade, né? Que é essa interação com pais, irmãos, parentes, amigos, professores e outros elementos desse relacionamento interpessoal. Agora, o que a psicologia positiva faz e o que a gente vê, presencia em consultório? Quando o sujeito tem pai e mãe que abandonou, né, que abandonaram, ou o pai ou a mãe, os dois abandonaram, foram embora juntos, separados, não sei o quê. Mas essa criança tem uma referência de um adulto saudável, ele corre sério risco de também crescer adulto saudável. Então, esse apoio, e por isso que quando a gente fala, e quando o Seligman fala do aprenda a ser otimista, e quando ele dá exemplos no Florescer sobre projetos em escolas e tal, ele fala dessa representatividade, da importância de ter um adulto saudável na escola, que a gente pode formar, na família é mais difícil, mas na escola a gente pode formar, inclusive a dona da cantina, inclusive o porteiro, inclusive o zelador. E essa é a parte mais interessante que a gente tem em terapia do esquema. Olha como essas duas abordagens, elas se juntam e potencializam o desenvolvimento humano. Olha como entender terapia do esquema juntinho com psicologia positiva nos possibilita pensar em projetos, inclusive na empresa, né? Porque a gente está falando de prevenção, eu estou pensando lá na infância, porque na empresa a gente já vai ter que tratar, porque o sujeito já está deformado, né? Mas na escola a gente ainda tem muita chance. E olha a importância de quem aqui, eu sei que tem gente que atende muito bem adolescente, principalmente a dona Márcia e a Milena também, né? A Márcia, a Cláudia e a Milena também atende muito bem adolescente. Então, as três que eu conheço que trabalham muito bem com adolescentes, né? Olha a importância da gente representar o adulto saudável para essa criança adolescente. Olha isso, olha a sorte, porque a gente vai estar interferindo na formação dessa personalidade. Vocês compreenderam o quanto é importante a gente pensar nesse tema seriamente, preventivamente, o quanto é importante pensar nisso para atender crianças e adolescentes, e é essa função do adulto saudável que a gente tem que ocupar nesse trabalho, né? Principalmente com crianças e adolescentes. Tá bem? Eu sugiro, olha, a gente está falando de tarefas evolutivas que podem ter falhado na formação da personalidade, então, se vocês quiserem, a gente pode falar dos domínios, falar dessas tarefas. Quais foram as tarefas evolutivas que falharam na formação de esquemas? Ou seja, lá nos domínios. A gente pode falar disso. Vocês escolhem o que vocês querem. O que se repete na vida do sujeito? O que se repete? Repetição, sintoma e angústia. Olha como a psicanálise está presente aí. O que se repete? Porque isso é da ordem esquemática. O que se repete? Quando a gente começa a compreender a clínica dessa forma, a gente vai mais rápido, a gente vai mais contundentemente, a gente não perde muito tempo. O que está se repetindo aí? Em relação à tua pergunta, Ricardo, se existem pesquisas, olha, eu não conheço nenhum estudo quantitativo mais específico assim, tá? Mas a gente pode pesquisar juntos, a gente pode pesquisar, vamos lá ver se tem, vai todo mundo pesquisar. Eu não conheço uma pesquisa quantitativa. Agora, no mundo inteiro tem se pesquisado esquema, na Suíça, na Alemanha, está todo mundo pesquisando isso. Então, existem diversos trabalhos sobre esquema. Existe agora sobre
Eles iam fazer uma mudança, mas essa mudança não era em relação aos domínios, mas esse é um assunto mais teórico, que a gente vai ficar um tempo aqui falando da mudança, que eu até incluí no meu curso, depois eu tirei, porque não pegou, né? Não pegou a mudança objetiva que eles queriam fazer em relação aos domínios, e aí eu mudei. Mas depois a gente pode até discutir isso. Mas existe uma pesquisa, eu acho que... Eu vou procurar o artigo e vou botar aqui para vocês, falando sobre a vulnerabilidade, dizendo que a criança vulnerável está na base de todos os esquemas, ou seja, existe uma vulnerabilidade, existe uma criança vulnerável ali que precisa desses cuidados básicos para poder se tornar um adulto saudável. O problema é que essa criança vulnerável, porque diferente do cachorro, do gato, da girafa, que rapidamente depois que nascem, depois de um pouquinho mamados, eles podem sair andando sozinhos, o ser humano não. Ele leva, no mínimo, 1 ano para aprender a andar, depois anos para aprender a falar, né? E depois anos para poder aprender a se comportar. Às vezes morrem com 80 sem saber ainda. Então, existe essa imaturidade. E aí eu falo de maturidade de sistema neural, assim, né? Dos nossos neurônios, toda a nossa... Então, existem diversos trabalhos, diversos autores, e eu não conheço uma pesquisa específica falando sobre esse assunto, mas todos nós podemos pesquisar sobre isso, né? A gente pode pesquisar porque a gente é gente de pesquisa, né? Não é isso? Então, vamos pesquisar e a gente coloca os artigos aqui. Eu vou pesquisar esse sobre vulnerabilidade e vou botar aqui, tá bem? Também. Vou pesquisar porque eu já perdi. Estava aqui nos meus negócios, mas aí eu vou perdendo as coisas, né? Tá? E a gente, em clínica, tem que ser esse adulto saudável para todas essas crianças de todas as idades, de 30, principalmente para as pequenas, né? Mas principalmente para as pequenas, mas para todas as crianças que chegam no nosso consultório com 80, 50, 60, 40. Depois você chora, vai para casa, chora, mas ali, pelo menos naquele momento, a gente tem que bancar o adulto saudável. Ali a gente não tem o direito a ser a criança vulnerável e estar na brincadeira com outra criança vulnerável, ali naquele momento. Depois chora, vai procurar terapia, vai lá chorar com o terapeuta, vai lá tratar os esquemas, que claro que todos nós temos. Todos nós temos, né? Até a bailarina também tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela. Todo mundo tem. Mas acontece que, naquele momento, agora a gente fica mais tempo adulto saudável que criança vulnerável. A gente aprende a fazer isso. Fica nesse modo por mais tempo. É óbvio que, eventualmente, a nossa vulnerabilidade aparece. Aparece, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente fica por mais tempo no modo adulto saudável. E no consultório a gente tem que ser para poder modelar. E aí trabalhar nossos esquemas na nossa terapia pessoal. E aqui os casos clínicos na supervisão, que é um barato, não é? E alguém me disse assim, né? Ontem, foi tão interessante essa sessão, ela falou assim, mas meu Deus, eu já não tive, eu fui privada emocionalmente. E agora? E agora? Eu falei, agora é o seguinte, aí eu disse para ela assim, né? Você vai ter que desenvolver essa adulta saudável para que essa adulta em você te dê afeto. Entende? Porque resgatar não vai adiantar. Como é que você vai resgatar o pai que foi privador? Como é que você resgata essa mãe? É só desenvolvendo em você saudável para que você possa se dar esse afeto. Compreenderam? Eu acho isso lindo, gente, porque a gente é esse instrumento. Senhor, fazei-me um instrumento. Cara, eu estou muito... É sexta, fico musical. Onde houver ódio, que eu levo. Eu estou até cantando música religiosa. Onde houver ofensa. Eu acho linda essa música, eu acho linda. Não é? Então, a gente tem que ser esse instrumento da vossa paz, ou seja, esse instrumento que facilite a produção de um adulto saudável ali, para que essa pessoa faça a sua própria reparação. Então,
Então, então, eu acho que na próxima semana eu vou entrar. Então, a gente vai falar de domínios dessa forma prática, para a gente utilizar na clínica, para poder entender isso na clínica. Onde é que essa parentalidade falhou? Onde é que essa criança parou de crescer? Porque a criança para de crescer ali, quando falta o amor. A gente para de crescer quando falta o amor. Né? E amor, muitas vezes, é limite. Amor não é aquela coisa, ai, que cuti-cuti, que bonitinho. Amor pode ser um não bem redondo. Olha aqui, Maia, minha neta, né? Não, cara, não vai, por causa disso, isso. Mas, vó, e tá. Olha que isso não é, Isso é amor, quando você para e dá atenção para alguém. E de não redondo, né? Porque provavelmente, quando você não diz não dá limite, é porque você tem culpa, e culpa não é amor, né? Culpa não é amor. Ai, filhinho, pode, toma aqui o tablet, até para se ver livre da criança. Ah, pode. Tipo assim, né? Ou então tá culpado porque eu não dei afeto suficiente, vou dar um presente, aí a criança cresce coisificando o amor, né? Ah, não tenho presença, mas eu dou presente. Olha isso. Isso não é amor. É isso. Aí a gente vem com a psicologia positiva, né? O que é o amor? Onde vai dar? Porque me deixa assim. Lá na Fredrickson. Amor é atenção. Amor é atenção. Aí a gente vai. Olha como é que essas coisas conversam. Olha como essas duas pegadas da psicologia, que são contemporâneas, né? São contemporâneas. Olha como elas conversam. Uma coisa vai complementando a outra. Né? Uma coisa vai complementando. Então, eu lembro que eu ficava com o Ricardo sabe disso. Vamos conhecer a terapia do estímulo, que você vai entender.